Oi, oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Bom, o assunto de hoje vai ser sobre perdão. E se você tá gostando aqui do meu canal, se você tá gostando do nosso conteúdo, eu quero que você deixe um like aqui nesse vídeo e que você já se inscreva no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e ele vai entregar para mais pessoas. No final do vídeo também, lembra de comentar o que você achou sobre esse tema, hein? Então, perdão. As feridas emocionais, geralmente, que são causadas, para que a gente não perdoe ou perdoe uma pessoa, podem ser geradas em qualquer fase da nossa vida, mas principalmente na infância e também na fase intrauterina, quando a nossa mãe está grávida de nós, porque nós sentimos todas as emoções que ela sente. Então, as feridas emocionais, digamos assim, ficam ali armazenadas no nosso inconsciente, a nossa mente é dividida no consciente e no inconsciente. Mas esse tema aí, essa explicação, fica para um próximo vídeo, Porque a parte do consciente e inconsciente é bem complexa e hoje nós vamos focar na parte do perdão. Então vamos lá. A neurociência diz que o nosso cérebro se molda na primeira infância, que é na fase do 0 aos 7 anos. É nessa fase que as crianças veem os pais, por exemplo, os pais ou responsáveis, como heróis. Tudo aquilo que os pais fazem é o exemplo daquelas crianças. Tudo aquilo que eles dizem fica armazenado na mentalidade da criança, Por exemplo, se a criança ouvir que o dinheiro é ruim, que dinheiro não traz felicidade, aquilo vai ficar salvo ali numa pastinha, Se a gente for pensar num sistema de computador, por exemplo, vai ficar salvo como se fosse numa pastinha no computador, falando que aquilo é ruim, Que o dinheiro é ruim, ou várias crenças são armazenadas ali, certo? Então, dos 0 aos 7 anos é que é formada a primeira mentalidade da criança. Já na fase entre 8 a 12 anos, é a fase que a criança começa a interpretar e a tomar também como uma verdade aquilo que os coleguinhas da escola, os amiguinhos, os professores falam. Então, pode ser que nessa fase eles comecem a ouvir opiniões diferentes daquela que os pais falam dentro de casa, a respeito dos princípios que os pais têm em casa. Então, é nessa fase que muitas vezes acontece da criança ter aquela rebeldia, de contrariar os pais, de questionar, porque ela está inserida na sociedade e a sociedade muitas vezes tem outra opinião diferente da opinião dos pais. E por que a gente fez essa introdução falando da primeira e segunda infância? E o que a neurociência diz sobre isso? Porque as primeiras feridas emocionais são geradas na infância, Porque são os primeiros problemas, digamos assim, as primeiras dores que a pessoa tem que enfrentar. E da forma como ela vai enfrentar e da forma como ela vai ver e vai lidar pela primeira vez, pode ser que haja uma repetição na vida adulta. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas lidando com determinadas situações de forma infantil, de forma birrenta, de forma rebelde, Então, muitas vezes a pessoa vai lidar como uma criança com aquela situação, mas muitas vezes ela não tem esse conhecimento que é aquilo que ela está repetindo na infância. E também na primeira infância, quando a criança recebe as primeiras demonstrações de amor, de raiva, de afeto, de carinho, de cuidado, ou que ela recebe agressão. Então é nessa fase que ela vai estar em desenvolvimento, que o cérebro dela vai estar em desenvolvimento, que ela vai aprender a como lidar com essas situações, E provavelmente ela vai levar para a vida dela. Por exemplo, se você tinha pais que só brigavam, você vai entender que aquilo é comum e na sua vida provavelmente você vai se envolver em muitos conflitos, seja na escola, quando criança, ou seja na fase adulta. Você vai se envolver em conflitos no trabalho, conflitos no trânsito. Você não vai saber lidar com essas situações e você vai achar que brigar é normal. Ou então você vai se retrair e aí você não vai querer falar nada. Tudo que as pessoas falarem, você vai aceitar como uma verdade absoluta para não brigar, certo? E aí você não vai saber falar não, você não vai saber se impor, e aí vai acarretar alguns bloqueios dentro de você.
E se você, por um acaso, não foi criado junto com o seu pai, junto com a sua mãe, você não conhece, ou você conhece, mas não teve aquele contato muito próximo, você vai carregar a ferida de rejeição. E você vai se sentir rejeitado em muitos momentos da sua vida, ou mesmo com os pais presentes, mas você sentiu que aquela mãe, que aquele pai rejeitava e não conseguiu ter esse, digamos assim, aquela família do comercial de margarina, né? Que muitas vezes é muito difícil. Então você vai carregar esse tipo de ferida. E aí isso vai impactar diretamente nas suas finanças, nos seus relacionamentos, em tudo, né? Em tudo que você for fazer vai impactar. E mesmo quando, mas o meu pai e minha mãe eram perfeitos, eles não brigavam, isso e aquilo, acontece? Acontece. Só que aí você tem que ver assim, realmente existe essa família perfeita, essa família que não lidou com nenhum conflito? Ou, por exemplo, seu pai elogiava você o tempo inteiro, você era a princesinha do papai, a princesinha da mamãe. O que hoje talvez você não consegue lidar na sua vida por estar dependente do pai e da mãe porque tinha aquela família perfeita. E aí você acaba se frustrando por não conseguir ser perfeita. Claro que nós não vamos ser perfeitos, mas muitas vezes tem pessoas que tentam ser perfeitas porque acham que tiveram pais perfeitos, acham que tiveram, ou muitas vezes os pais colocaram essa responsabilidade sobre os filhos. Você é perfeito, você é isso, você é aquilo, você é maravilhoso. Não que não está certo, tem que elogiar, tem que elogiar. Não só, por exemplo, o filho foi lá e tirou 10 numa prova, fez mais que sua obrigação. Não, comemora junto com o seu filho e tudo mais. Mas essa questão de achar que a pessoa é perfeita e colocar essa responsabilidade sobre a pessoa, né? Sobre a criança, sobre o adolescente, também pode gerar feridas emocionais. E assim, o fato é que não existem pais perfeitos, mães perfeitas e os filhos também não vêm com manual de instrução. Mas foi aquilo que eles aprenderam com os nossos avós, com os nossos bisavós, então nós não podemos julgar. Porque muitas vezes tem pessoas que cobram isso dos seus pais, que cobram esse amor, que cobram um afeto, que cobram um abraço, mas o pai e a mãe nunca receberam um abraço. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse discernimento de entender, poxa, será que eles receberam aquilo? Nós filhos também não viemos com um manual de instrução. Então vamos ter esse discernimento para não só julgar, como muitas vezes a gente vê na internet o pessoal só julgando, né? O seu pai e sua mãe isso, seu pai e sua mãe aquilo, seu pai erraram nisso, seu pai errou naquilo, seu pai é um fracassado, sua mãe é uma fracassada. Não, eles não são fracassados, eles não são fracasso. Você tem que se orgulhar e honrar da vida que eles te deram, né? É um princípio bíblico, inclusive, de você honrar. E como que você vai honrar? Fazendo a sua parte, vivendo a sua vida, conquistando as suas coisas. A partir dessa forma que você vai honrar, quebrando ciclos, fazendo diferente e principalmente perdoando. Mas como de fato funciona esse perdão? Eu decidi perdoar e tá tudo certo. Não, não funciona exatamente assim. É o processo. Perdoar não é uma tarefa fácil. Não é assim, você vai colocar na sua cabeça, hoje eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal. E aí você coloca na sua cabeça, pronto, perdoei, meu coração tá limpo. Não funciona assim, né? É um processo que você vai ter que mexer naquela ferida, você vai ter que relembrar, muitas vezes você vai chorar, porque você vai precisar pôr pra fora de fato aquilo, aquela dor que talvez você nem sentiu naquele momento. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Stephanie, se foi aquela pessoa que me fez mal, por que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar aquela pessoa? Se foi ela que me fez mal? Claro, quando você tá nessa posição de, nossa, mas eu tenho que perdoar se foi ela que me fez mal, você tá na posição do orgulho. Você tá só sendo orgulhoso, não querendo dar o braço a torcer porque você acha que o outro está errado. Mas cada um de nós tem o seu senso de justiça. Cada um de nós tem um senso do que é certo e o que é errado. Eu não tô dizendo que você está 100% errado, que a outra pessoa está 100% certo, que a outra pessoa está errada, enfim. Mas quando você decide perdoar, você faz bem pra você. Porque quanto mais você carrega esse orgulho, mais você carrega mágoas, a neurociência também diz e a medicina também diz que pode desencadear doenças no seu corpo. Pode desencadear inclusive o câncer. Então você tem que ter muito cuidado. Quando você está liberando o perdão, você está fazendo mais bem para você e deixando o fluxo da sua vida fluir do que para outra pessoa. Porque aí você está se libertando daquilo, você está tirando uma carga que está carregando nas suas costas, que está carregando no seu ombro e
dizendo assim, bom, esse fardo não é meu, eu te perdoo e tá tudo certo. E aí você consegue seguir a sua vida, você consegue construir aquilo que você quer, você começa a realizar sonhos, projetos, objetivos, bater meta, e aí você não vai entender por quê, mas aí quando você se tocar, você vai perceber, poxa, eu perdoei aquela pessoa, e aí as coisas começaram a andar, porque às vezes você tá carregando algo que não é seu, uma energia que não é sua, algo que não faz bem pra você e nem pra outra pessoa. Então, quando você se liberta disso, você também tá libertando a outra pessoa. E se você chegar e me disser assim, mas Stephanie, eu sou uma pessoa super de boa, eu não tenho ninguém pra perdoar na minha vida, meu pai e minha mãe foram perfeitos, eu sou uma pessoa de boa, não tenho conflitos, eu isso, eu aquilo, né? Então eu só tenho uma notícia pra dar pra você. Editor, coloca o som dos anjos, por favor. Meu filho, minha filha, se você não tem ninguém para perdoar, sinto dizer, mas sua hora chegou. Pode se despedir das pessoas que seu lugar tá no céu. E sabe por que eu te digo isso? Porque quando eu busquei esse processo de entender um pouquinho mais de inteligência emocional, eu descobri o quanto eu tinha de gente para perdoar que estava guardado lá no meu inconsciente e que eu nem sabia. Tinha gente que eu nem lembrava que tinha me feito mal. E aí eu perdoei essas pessoas. E cada vez mais que eu vou me aprofundando nisso, eu descubro uma pessoa nova para perdoar. E no nosso dia a dia também. Muitas vezes a gente se irrita com situações pequenas ou problemas do trabalho, ou ai, por que aquela pessoa agiu daquela forma comigo? Às vezes é uma situação pequenininha, mas você tem que liberar perdão, você tem que estar o tempo inteiro perdoando. E se você não tem ninguém para perdoar, a sua hora já chegou. Você pode partir dessa para melhor. Mas brincadeiras à parte, você sempre vai ter pessoas para perdoar, você sempre vai ter situações para perdoar, situações para analisar, para refletir, para relembrar dentro de você, questões que você passou pela sua infância, que muitas vezes você não lembra, pela sua adolescência, às vezes alguma coisa da escola que você carregou. Então, assim, sempre vai ter algo para você perdoar, e perdoar é algo divino, perdoar é algo incrível, que quando você entender isso e quando você sentir de verdade no seu coração, a sua vida vai começar a fluir. Por isso que o perdão é tão importante. Se você participar de um treinamento de inteligência emocional, se você intensificar um pouquinho mais esse tipo de assunto, se você for ler um pouco mais esse tipo de assunto, você vai entender o quão importante é você liberar perdão para as pessoas. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar um exercício para você. Um exercício que vai liberar o fluxo da sua vida, que vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas. E quando eu digo relacionamento, eu não estou falando só de um relacionamento de casal, mas eu estou falando no relacionamento em geral com as pessoas. O relacionamento no seu trabalho, o relacionamento com as pessoas da sua casa, da sua família, o relacionamento com seus amigos, com a sua comunidade, o relacionamento de quando você vai lá no supermercado fazer uma compra e conversa com alguém, conversa com o atendente do supermercado. Então, assim, vai liberar um grande fluxo na sua vida. E vai liberar também um grande fluxo financeiro. Por quê? Quando a gente guarda algumas mágoas relacionadas ao nosso pai, por exemplo, a nossa vida financeira fica totalmente travada. E quando a gente guarda mágoas relacionadas à nossa mãe, os nossos relacionamentos ficam travados. Então, eu vou passar esse exercício para você. O que você vai fazer? Vai parar por um momento, você vai tirar um momento só para você. É muito importante que você faça esse exercício sozinho, sozinha. Você vai fechar a porta do seu quarto e você vai escrever uma carta para o seu pai e uma carta para sua mãe. Ali, né, naquele momento, você vai relembrar tudo aquilo que te machucou, se fez falta, se não fez. Se você não conhece, mas por exemplo, eu fui criada pelo meu padrasto, eu fui criada pelo meu avô, eu fui criada pela minha avó. Essa carta não é para quem te criou, não é para os seus pais adotivos, digamos assim, é para os seus pais biológicos, tá? É muito importante que você entenda que é para os seus pais biológicos. Você vai fazer uma carta para cada um deles, dizendo tudo aquilo que machucou, e você vai liberar perdão nessa carta. Você vai perdoar, você vai entender que tudo foi como foi, que você não seria a pessoa que você é hoje, que hoje você consegue enfrentar os desafios da vida de uma forma diferente, porque tudo aconteceu como tinha que ser. E principalmente você vai agradecer pela vida. Quando você terminar de escrever essa carta, você vai ler
se você puder ler em voz alta, e você vai imaginar que você está lendo para o seu pai ou para sua mãe, né? Vai imaginar que eles estão ali na sua frente. E você vai imaginar que eles estão dando um abraço em você. E você vai imaginar o que você gostaria de ter ouvido deles e você não ouviu. Aí você vai fazer esse exercício, você vai se permitir sentir, você vai se permitir sentir tudo aquilo que está dentro do seu coração, tudo aquilo que está lá guardado. E pode ser que tenha pessoas que vão chorar, que vão liberar um grande fluxo. Então, se você tiver algo para chorar, chora tudo, chora. Mas depois também secou as lágrimas, aí vida que segue. E a vida, aí você vai ver o quanto vai liberar de coisas boas na sua vida. Porque você está perdoando quem te deu a vida, você está perdoando quem disse sim para você. Isso é muito, muito, muito importante. Combinado? Então, depois que você fizer esse exercício, você volta aqui nesse vídeo e você comenta como que foi essa experiência para você. Ou se caso você não quiser vir aqui no vídeo, né, para que as pessoas vejam o seu comentário, você vai lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui. Você vai lá no meu Instagram e me conta no direct como foi para você essa experiência, como foi liberar esse tipo de perdão e o que você sentiu ao longo desse vídeo, se fez sentido para você, o que você achou. Então, me conta se tá fazendo sentido esse conteúdo aqui para você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Lembra de se inscrever aqui no canal, lembra de curtir e compartilha. Se esse vídeo fez sentido para você, você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com outras pessoas, no grupo da família, no grupo dos seus amigos, que com certeza eu vou conseguir transbordar um pouquinho a mais do meu conhecimento para mais pessoas.